Olá! A popularização do transporte aéreo no Brasil tem apresentado uma realidade que preocupa os usuários. Cancelamento de voos, perda de bagagem e a baixa qualidade dos serviços estão entre os principais problemas. Outro tema é a aplicação das convenções internacionais de transporte aéreo nas relações com consumidores no Brasil. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor doutor André Lupi. O professor André é professor do programa de mestrado e doutorado da Univale, é vice-coordenador desse programa e também é integrante do comitê de área da CAPES, de área do direito da CAPES. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na Universidade de Passo Fundo. Um prazer é todo meu. Professor, o senhor tem trabalhado muito essa questão empresarial, né, a sua área de atuação. Eu queria começar falando justamente sobre a proposta que nós temos de um novo Código Comercial. Né? Nós tivemos a migração de boa parte para o Código Civil de 2002, que está completando 10 anos, e agora tem um projeto tramitando no Congresso Nacional. O senhor tem acompanhado isso? Sim, eu tenho acompanhado esses debates do Código Comercial no âmbito da Comissão de Direito Empresarial da OAB da Seção de Santa Catarina. Nós estamos estudando a reforma, estivemos em contato, inclusive, em recente seminário com o redator do Código, que é o professor Fábio Lhoa Coelho, discutindo, inclusive, a própria pertinência da reforma do Código Comercial. Mais do que discutir as disposições uma a uma, o que vem chocando a comunidade acadêmica é realmente a mudança de todo o direito societário, por exemplo, recém-reestruturada no Código Comercial de 2002. No Código Civil de 2002. Nós também temos uma absorção no Código Comercial de certas regras que tocam sobre o direito do consumidor, algumas coisas afeitas à execução em todos os âmbitos, porque voltamos a tocar na desconsideração da personalidade jurídica, que hoje é um problema, porque ela tem diferentes percepções na Justiça do Trabalho, na Justiça que trata dos executivos fiscais e na Justiça Comum, né? Nós temos percepções diferentes sobre o Instituto. O Código Comercial retoma esse debate. O projeto de Código Comercial ele tem um longo capítulo sobre escrituração contábil, que já gerou várias manifestações do Conselho Federal de Contabilidade. Eles estão preocupados com o modo como vai ser feito, inclusive pelo fato de, ao permitir muita escrituração eletrônica e dar as rotinas, ele quase que torna desnecessário, em certa medida, desnecessária a intervenção do contabilista em vários atos. Isso é uma coisa que preocupa o CFC e nos preocupa também, em respeito à contribuição que esses profissionais têm a dar para a organização da economia no Brasil. Nós temos também uma coisa que me parece muito interessante, que é a redação de artigos próprios, de um conjunto de artigos direcionados aos contratos comerciais, que esse é um argumento técnico que o professor Fábio Lhoa Coelho tem, que é realmente pertinente. Nós temos que estudar em que medida o Código Civil, que tem vários artigos que permitem a intervenção judicial no contrato, no âmbito da autonomia da vontade, em que medida esses artigos realmente se aplicam entre profissionais comerciantes, né? Eu quero dizer, boa-fé objetiva, lesão, onerosidade excessiva. Esses critérios aplicados a uma relação entre duas pessoas naturais que contratam sob o regime do direito civil, ele me parece muito justificado sob o prisma da intervenção judicial nesses contratos, proibir os abusos. Agora, entre profissionais, por exemplo, quando um empresário toma um empréstimo num banco, ele tem a oportunidade de negociar com vários bancos. É claro que existe o grande conglomerado de um lado e, do outro lado, um empresário, às vezes, não tão poderoso. Mas, de toda forma, nós estamos tratando de dois profissionais. Até que ponto se aplica, nesse caso também, todo esse conjunto de princípios que interfere na distribuição dos custos na economia. E aí eu também diria, sobre essa parte dos contratos comerciais, que existem uma série de contratos comerciais típicos que estão desorganizados. Nós temos uma lei de representação comercial que não foi absorvida pelo Código Civil. Nós temos, por exemplo, e aí temos outras legislações esparsas, essa é uma crítica que se pode até fazer ao Código Comercial. Temos Código de Propriedade Industrial, que é tipicamente comercial, não está abarcado pelo Código. Então, continuaremos tendo isso separado. Lei das SA continua fora. A CVM resistiu brutalmente a qualquer alteração.
E não me parece sem razão, porque o efeito de uma alteração legislativa sobre as empresas listadas em bolsa é um efeito muito sério para a economia brasileira. E nós vivemos sob um clima de significativa estabilidade nessa área. A CVM é considerada um órgão muito eficiente, né? Um órgão bem avaliado por todos os intervenientes. Então, o Código acabou não tocando. Então, em resumo, o que eu quero dizer é, o Código traz algumas coisas de importante, mas o grande desafio daqueles que estão propugnando pela sua aprovação é demonstrar que isso é útil e que é melhor fazê-lo num código do que fazer através de legislação esparsa. Porque se é um código que já não traz tudo, que já vai deixar coisas importantes de fora, por que então nós não retificamos alguns artigos do Código Civil, alteramos uma ou outra coisa para deixá-lo mais pertinente para as relações comerciais? Ou seja, por que nós não alteramos o Código Civil dizendo que certos princípios, por exemplo, não se aplicam aos contratos comerciais? Por que não incorporamos a lei de representação comercial no Código Civil, se isso for necessário? Por que não alteramos os dispositivos societários, que são considerados ainda insuficientes no Código Civil? Por que não alteramos só alguns artigos? Boa parte do Código Comercial, do projeto, na área de direito societário, é mera repetição do Código Civil. Seria, então, uma reforma, professor, e não um novo código? A discussão que a sociedade tem que fazer é se nós precisamos de um novo código, ou se nos serviria fazer uma reforma do Código Civil. E essa discussão, professor, a sociedade está participando porque ele vai mexe com a vida da economia do país e mexe com a vida das empresas diretamente. A sociedade civil tem participado muito pouco. Essa é uma das preocupações que a OAB tem tido. Nós fizemos um evento na Federação do Comércio, que é uma das maiores interessadas nessa alteração do Código Comercial, mas vimos que, apesar de toda a abertura, o Brasil, felizmente, tem cuidado nos projetos de lei de dar a maior abertura à população possível. Ou seja, o projeto estava disponível para ser comentado, artigo, por quem quisesse, no site do Ministério da Justiça. Consulta pública. Em consulta pública. E o número de respostas é muito baixo. Assim, chega a ser gritante essa situação de uma alteração muito profunda na economia, que afeta todas as pessoas e que está passando indiferente pela sociedade civil. E essa indiferença não pode ser atribuída só ao governo. Não sei se nós podemos falar que isso é culpa do governo, né? Porque se sabe que é um projeto de Código Comercial em curso, mas o problema todo é que, até mesmo dentro da academia, no direito, a área do direito comercial perdeu força. Ela, inclusive, chegou a se esfumaçar. Ao ser chamado de direito empresarial, já confundiu com o tributário, com o trabalhista, com o consumidor, que são coisas pertinentes à atividade empresarial e que, às vezes, estão englobadas dentro do termo empresarial. E o direito comercial puro, digamos assim, aquele dos comercialistas de outrora, esse perdeu força acadêmica. Então, ele não... O ponto é que... até para chamar atenção para esse movimento da alteração do Código Comercial, falta força dentro das próprias universidades, que são a grande caixa de ressonância onde essas coisas se espalham para atingir a sociedade civil como um todo. E no caso de aprovação desse projeto, desse anteprojeto, desse projeto, né, professor, toda aquela parte que está dentro do Código Civil, a partir do artigo 966, desapareceria? Revogada. Expressamente revogada pelo Código Comercial. São quase 200 artigos. E o senhor fala que alguns pontos são repetições do que já está dentro do... A sistemática ela é repetitiva. Nós continuaremos tendo sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade simples, né? Sociedade empresária e não empresária. Então, assim, nisso a sistemática é toda bem parecida. As alterações são pontuais naqueles problemas que são mais cotidianos. Por exemplo, o trespasse de estabelecimento comercial, a apuração de haveres, que é um problema que hoje mais provavelmente é levado ao judiciário, como é que se regula a saída do sócio e se paga os haveres dele na sociedade, no caso de exclusão, falecimento, retirada, né? Então isso, o Código tenta dar uma solução para isso, mas como pode ver, são questões pontuais. No trespasse do estabelecimento, a discussão é saber sobre os ativos contabilizados, os passivos contabilizados e não contabilizados. Essa é uma contribuição que o Código Comercial traz, diferenciar os dois para mudar a responsabilidade. Mas isso é só para tornar mais explícito o que já é hoje, porque a jurisprudência já entende desse modo, interpretando o próprio artigo 1245, que é o artigo que trata disso, no Código Civil atual.
Ou seja, são mudanças pontuais, com adaptações que são pertinentes, mas não sei se são de todo necessárias do ponto de vista de alterar toda a redação do Código Civil e a própria estruturação de um código único das relações privadas, profissionais e não profissionais, a justificar um código comercial próprio, né? É uma discussão que ainda precisa ser mais aprofundada e, infelizmente, o projeto já está correndo há bastante tempo, sem que essa discussão tenha ganhado vivacidade na discussão. O senhor escreveu, professor, recentemente um artigo sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, que é recente. É um avanço? Sim, é um avanço. É um enorme avanço. Nós saímos de um regime empresarial individual não societário, né, que é esse empresário que obtém o registro em próprio nome de firma individual e submete o seu próprio patrimônio ao risco da atividade empresarial. Saímos dessa única possibilidade dada pelo direito brasileiro para uma possibilidade mais moderna, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, mas ela é empresa. E responsabilidade limitada, ou seja, ela é uma proteção societária. Embora não haja tipicamente sociedade, porque falta mais de uma pessoa para compor, toda a roupagem jurídica que se dá é como se fosse uma sociedade. Ou seja, nós temos uma sociedade unipessoal. Isso é uma sociedade unipessoal. Se nós pegarmos a concepção da proteção do empresário no direito alemão, no Liechtenstein, onde foi um dos primeiros países a criar, e em outros países que adotam essa empresa de responsabilidade limitada, veremos que eles tratam exatamente como uma sociedade. O Código Civil não foi muito explícito a esse respeito. Então, há uma importantíssima regulação do Departamento Nacional de Registro do Comércio, o DNRC, que ao regular o registro dos atos das EIRELI, como são chamadas, reconheceu essa roupagem societária. Por quê? Porque ele permite a transferência para terceiro, então não é mais propriamente o comerciante individual, é algo que se separa dele, tanto que pode ser alienado. Se transmite em caso de falência, não é? Então, se percebe que se criou uma forma de proteção muito mais adequada. E com uma ressalva que me parece interessante, que é a do capital social mínimo. Não é? Porque assim você garante um mínimo perante os credores, que é algo importante, não deixar também que essas EIRELIs sejam criadas de forma totalmente livre e irresponsável, criando uma inadimplência proposital, intencional no comércio, uma forma de fazer inadimplência no comércio. Então, me parece que foi um grande avanço. Nós tivemos apenas nessa discussão do DNRC um ponto que tem sido bastante discutido, a gente até toca nesse ponto, nesse artigo que o senhor mencionou, que é a questão da impossibilidade da subsidiária integral, porque nada no Código Civil proibiu que o titular da EIRELI fosse uma pessoa jurídica. Não fala nisso. Mas a interpretação do DNRC, ao exigir na documentação, ela acaba limitando as pessoas naturais. Só elas é que podem se cadastrar depois como EIRELIs. Bom, professor, a gente vai precisar ir ao intervalo, né, e vamos voltar e temos um outro tema para tratar, que é a aplicação das convenções internacionais de transporte aéreo nas relações de consumidores, que é um tema que o senhor também tem trabalhado. No programa dessa semana, estamos conversando com o professor doutor André Lupe. Nós voltamos em seguida aqui na UPF TV. Até já. Estamos de volta no programa Direitos dessa semana, recebendo o professor doutor André Lupe, que é vice-coordenador do programa de mestrado e doutorado da Univale. Professor André, um outro tema que o senhor trabalha é com relação à aplicação das convenções internacionais de transporte aéreo nas relações de consumidores no Brasil, que é um assunto, né, sempre polêmico. É verdade. A jurisprudência brasileira sobre o tema ela é muito interessante e ela enfrentou diversos problemas jurídicos, quero dizer, ao longo dessa sua trajetória. Nós temos um acórdão simbólico, um acórdão paradigma, melhor dizendo, de 1997, no Supremo Tribunal Federal. Numa época, claro que vamos lembrar, o acesso recursal ao Supremo Tribunal Federal era muito mais facilitado, então eles decidiam com bastante frequência temas que hoje já não decidem, não é?
Mas essa jurisprudência, ela entendia que as convenções de Varsóvia, a Convenção de Varsóvia, seguida pelos seus protocolos, que criam uma limitação de responsabilidade, para que o telespectador entenda com mais clareza. Nós estamos nos referindo, por exemplo, ao passageiro que é lesado, seja porque ele não conseguiu voar a tempo e perdeu um compromisso. Overbooking, por exemplo. Overbooking, o atraso, o cancelamento, ou a perda de bagagem, danos à bagagem, que por vezes há inúmeros casos na jurisprudência em que estragam a viagem, né? Às vezes uma viagem planejada, uma coisa que é realmente um momento muito importante para a pessoa e que fica prejudicado. Esse acórdão que eu vinha citando é um caso de uma pessoa que vai viajar com uma turma de amigos e chega sem a roupa, não pode participar dos compromissos que tinha pensado, aí tem todo o transtorno de perder dias preciosos de viagem, para tentar recompor as peças mínimas de vestuário, que certamente não eram as que ele gostaria de usar, mas tem que solucionar. Sim. Então tudo isso é um problema, né, que causa um dano moral, que as convenções aparentemente não permitem indenizar. As convenções criam tarifas, ou seja, limites financeiros para indenização por evento, ou seja, perdeu uma bagagem, tantos reais. Na verdade é estipulado em direitos especiais de saque, mas para que o telespectador tenha uma ideia, equivaleria a uns R$800. Tá? Essas tarifas, elas, portanto, criaram um problema para os passageiros brasileiros, que começaram a entender, bom, por que se eu viajo de ônibus e sofro um prejuízo dessa natureza, a companhia de ônibus me indeniza tudo, pagando às vezes R$50 numa passagem. E quando eu pago R$3.000 numa passagem para o exterior, eu não tenho indenização se acontece o mesmo. Como é que isso se justifica? E é claro, a justiça, olhando essa razão direta, não encontrou realmente motivo, razão para proteger as companhias aéreas e permitir que elas não respondessem integralmente pelo prejuízo. Só que, do ponto de vista jurídico, nós temos um problema. A Convenção Internacional ela é vigente, obriga o Brasil, e o Brasil tem que cumpri-la. Então, como é que a jurisprudência saiu desse nó para dar a razão a quem intuitivamente ela achava que tinha que dar razão, sem, ao mesmo tempo, criar um problema de enfrentamento direto na Convenção? A jurisprudência, no primeiro momento, disse assim, e esse é o acórdão de 1997. A Convenção de Varsóvia trata de danos materiais. Os danos morais são regulados pelo Código do Consumidor e Constituição Federal e, portanto, são reparados como o tribunal entender que tem que reparar. A jurisprudência seguinte, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça, reafirma essa posição e aplica no dano moral uma carga mais pesada, justamente porque os danos materiais estão limitados. Então, às vezes a pessoa perde uma bagagem valiosa. Sim. E os danos morais se compensariam. E o caso interessante que vem logo depois e que obriga a rever essa posição é a perda de uma caixa de esmeraldas, valiosíssima. Sim. Que daí é dano material, né? Então, como é que nós vamos ultrapassar agora a limitação, não mais nos servindo apenas dessa diferença? E aí a construção jurisprudencial tem que ser outra. E o Superior Tribunal de Justiça tem uma limitação porque ele não vai poder falar da matéria constitucional. Então, o debate vai ser interessante porque vai criar inúmeras tentativas retóricas de contornar essa dificuldade imposta pela Convenção. E o Supremo Tribunal Federal, em dois acordos, um de 2006 e um de 2009, toma duas posições distintas. E o trabalho que nós apresentamos no Congresso de Direito do Consumidor, realizado aqui na Universidade de Passo Fundo, é um trabalho que visa analisar esses dois acordos e sua repercussão na jurisprudência atualíssima dos 27 tribunais de justiça estaduais. Eu vou tentar resumir muito rapidamente essas conclusões. O acordo de 2006, ele entende que a Convenção de Varsóvia ela é aplicável. A ministra Ellen Grace entende que, pelo artigo 178 da Constituição Federal, os tratados em matéria de transporte internacional sobrepujam a lei interna. Portanto, se aplica o tratado que vale mais que a lei interna. Claro. Essa interpretação não é seguida em 2009, quando o tema volta à pauta do STF, de forma até um pouco oblíqua, porque o recurso não é conhecido, mas há uma grande discussão no recurso. O acordo é da lavra do ministro Carlos Aires Brito, se alguém quiser procurar no site do STF, é um acordo de 2009. Então, há uma grande discussão sobre esse tema da responsabilidade e sobre a aplicação do artigo 178 da Constituição, que aparentemente daria uma hierarquia superior aos tratados de transporte internacional. E os ministros do STF, embora não cheguem a um acordo sobre o assunto,
se percebe nos argumentos que eles utilizam uma prevalência de um outro princípio constitucional, que é o princípio da proteção ao consumidor, que está no artigo 5º e no artigo 170 da Constituição. E aí eles entendem que no conflito aparente entre esses dois princípios se aplica o princípio da proteção ao consumidor e não a primazia do transporte internacional, do Tratado de Transporte Internacional. Mas há um outro argumento mais refinado, que aí sim encontra maior eco, que é dizer que o artigo 178, ele fala dos tratados de transporte internacional para falar da ordenação do transporte, mas que as relações entre consumidor e transportador seguiriam regidas pelo Código do Consumidor. Essa posição, embora não seja nominalmente citada, é a posição hoje predominante nos tribunais de justiça estaduais. Por que não nominalmente citada? Porque todos os tribunais de justiça estaduais hoje têm posição pacífica de que o consumidor tem que ser indenizado integralmente em proporção ao dano sofrido, tanto no aspecto material quanto moral. E aplicam para o dano moral uma limitação que é construída jurisprudencialmente, que é a modicidade no dano moral que o STJ vem encampando nos últimos anos. Ou seja, há um limite entre 5 e 10 mil reais por dano moral, é isso que tem sido estipulado. Em casos excepcionais, como por exemplo na semana passada... Recente, que o senhor comentou, né? Na semana passada nós tivemos um caso interessante, a pessoa foi ao encontro de um pai enfermo, perdeu o voo, só pôde viajar no final do dia, quando chegou não pôde ver o pai ainda vivo. Isso, claro, criou um constrangimento muito maior do que o usual e, portanto, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça sensível aplicou o dobro do limite que vinha aplicando, ou seja, aplicou 20 mil reais de dano moral. Mas então a jurisprudência estabilizou. O interessante de perceber é que ela estabilizou a partir do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribunal Federal, onde a discussão ganhou contornos bem mais técnicos e mais complicados. Né? Então, a jurisprudência dos tribunais estaduais, ela omite praticamente o fundamento. Quem gosta de retórica vai falar em entimema, né? Nós não temos a declaração da premissa maior de por que se aplica o Código do Consumidor, mas aplica-se o Código do Consumidor. A expressão é aquela... caracteristicamente antimemática, porque ela diz, se disso que na jurisprudência brasileira se aplica o Código Consumidor. Mas se disso onde? Qual é o acordo que diz isso e por quê? Isso não está explicitado. Apesar de não explicitar o fundamento, o resultado prático a gente já sabe. Né? Realmente o consumidor tem hoje direito a uma indenização plena. Bom, professor André, a gente chega ao final do programa. Quero agradecer a sua presença aqui na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Direito. O senhor que é vice-coordenador do programa de mestrado e doutorado da Univale, professor doutor, e também integrante do Comitê de Área de Direito da CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Professor André, prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeito de vir. O programa é muito importante e a universidade está de parabéns. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui na UPF TV tratando de um outro tema. Obrigado também pela sua audiência e até lá.